Casas de botão na Brother 6000i. Você sabe fazer? Tudo bem? Eu sou a Roberta Campos, do ateliê Roberta Campos, que fica em Curitiba, no Jardim Social. E vou ensinar para você hoje como fazer uma casa de botão na máquina eletrônica doméstica Brother. O primeiro passo é você escolher o ponto para a casa que você vai fazer. Aqui no painel da sua máquina, CS6000i, do número 29 ao número 36, vem diversos modelinhos de casas de botão. Na verdade, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modelinhos. Eu gosto muito do modelo número 32, é o qual vou utilizar nesse vídeo. Como eu utilizo a sapatilha? Ela tem esse regulador aqui, essa peça, ela sobe e desce, ó. É o tamanho do botão que você vai colocar aqui. Ela aceita botões até 2 centímetros de diâmetro. Eu peguei um botão menor, vou colocar aqui e vou... Aí você vem e empurra no caso aqui, né? Trava o botãozinho aqui. A casa de botão vai ser feita correspondente ao tamanho de botão que você colocar aqui. Você vai colocar lá na máquina como você colocaria qualquer outra sapatilha. Da mesma forma. Então, você vai posicionar ela no lugar certo, colocar ali como se fosse uma sapatilha qualquer, menor. Uma vez colocada, o fio da bobina por baixo, da mesma forma, aí tem o fio superior, né? O que você vai precisar agora? Você vai precisar do tecido e de um pedaço ou 2 de entretela, depende do tecido que você vai fazer a casa. Quanto mais molinho, macio for o tecido, mais entretela vai embaixo. Quanto mais fino o tecido, menos entretela. É como se fosse a lei do bordado à máquina, tá? A gente procede da mesma forma. Para tecidos mais maleáveis, mais entretela. Para tecidos mais rígidos, menos entretela. Nesse caso, eu peguei 2 entretelas, porque eu vou utilizar um algodão cru um pouquinho mais grosso. A sapatilha está colocada na máquina. Um detalhe muito importante que você deve observar, sem o qual não vai funcionar a peça para fazer a casa de botão. Virando aqui, aliás, eu vou antes delimitar aqui para você ter uma ideia. Nessa direção aqui, subindo atrás desse passante de linha automático, existe uma pecinha aqui que você baixa ela. Você vai baixar depois dessa delimitação aqui, ó. Então, o que que vai acontecer? A máquina vai trabalhar dentro desse espaço aqui, ó. Então, a casa de botão que vai ser feita é correspondente ao botão que está aqui. Então, se criou um gabarito. Para que haja essa delimitação de trabalho da máquina, é preciso que esta peça aqui esteja abaixada aqui. Sem estar abaixada, é importante ressaltar que não funciona. Inclusive, a máquina emite um som que te avisa que alguma coisa está errada. Vai aparecer no painel, se não me engano, E3, alguma coisa assim. É o erro, né? É onde está o erro. Porque às vezes a gente coloca, tal, se empolga e não percebe que teria que abaixar essa pecinha. E sem isso não funciona. E a gente fica se debatendo um tempo até que perceba que é o delimitador, né? Vamos dizer assim, do gabarito que não está abaixado. E após fazer a casa e for utilizar a máquina normalmente, é básico que você suba essa peça novamente. Se você não subir, a máquina também não vai funcionar. Na máquina. Então, vou dar uma baixadinha aqui para ficar bem próximo. Vamos subir aqui o pezinho. E aqui, ó, nós vamos começar aqui, nessa parte aqui. Então, aqui, você vai colocar o tecido na máquina. Note que a máquina tem essa marcação em verde aqui e dentro os 3 pontinhos em vermelho, que é onde
inicia a sua casa. Então, por isso que eu faço essa marcação em forma de um T, ou pode ser até mesmo uma cruzinha aqui, que é onde vai começar. E você centraliza para que comece. Detalhe importante, o meu tecido é grossinho, mas mesmo assim eu vou colocar um pedacinho de entretela aqui, para que ele fique bem firme. Porque o que acontece quando a gente faz a casa? A casa é um bordado, então é a mesma lei da máquina de bordado. Quanto mais rígido o tecido, menos entretela. Quanto mais macio, molinho o tecido, mais entretela. E precisa, porque senão ela tem a tendência a puxar o teu tecido para baixo e vai danificar o teu trabalho. Então, vamos começar. Importante também aqui que é lembrar que esse fiozinho aqui, o fio superior, você deve dar uma seguradinha nele antes de começar a casa. É uma recomendação, tá? Então, você vai baixar a agulha, já está selecionado o ponto 32 e ela vai iniciar a casa. Observe como a máquina trabalha daqui para trás. Então, isso é muito importante para você não posicionar o seu trabalho de maneira errônea na máquina. Comecei. Está feita a sua casa de botão. Uma vez feita a casa, é só abrir com o abridor de casa e antes de abrir, retira a entretela, que ela é rasgável, pode ser com a mão ou cortadinho em volta, e a casa tá perfeita. A minha orientação para vocês nesse caso é testem, façam testes antes de ir para o trabalho definitivo fazer a casa. O melhor é testar. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar um pedaço pequeno do tecido que você está usando, delimitar, marcar, fazer as marcações corretas e testar a parte. Nesse teste, você vai verificar se há necessidade de uma entretela, de 2 camadas de entretela, de 3 ou mais ou menos. Você testa e vê quantas camadinhas de entretela se adaptam melhor para você realizar a sua casa. Dependendo do tecido, é preciso 1, 2 ou até mais camadas de entretela. Nesse caso, eu usei 1. Então, fica a dica do teste. Experimente, não tenha medo de fazer, mas testa antes. Não é difícil, é possível, a máquina trabalha bem, é uma das máquinas que eu mais gosto para fazer as casas de botão. Eu trabalho com a parte manual dela, não uso o pedal, eu uso sempre o botão Start-Stop. Acho mais tranquilo, mais fácil, porque a própria máquina já regula a velocidade em que vai trabalhar. Então, você pode colocar uma velocidade baixa, média ou mais rápida, né? Uma maior velocidade. Eu aconselho uma média, se você não tem muita prática, assim, né? Não está muito acostumado. E mesmo que acho que é um bordado, é como se fosse, é semelhante a um bordado esse trabalho. Então, a velocidade média, ela trabalha bem, vai bem, você consegue parar se acontecer alguma coisa. Analisa tudo antes, vê se a passagem de fio está correta, se a sua bobina está correta. Sempre faça um teste antes de ir para o trabalho definitivo.